Eu tenho um amigo, você vê o cara profetizar, mano, tu fala assim, esse cara tem parte com o céu. O cara só vai em igreja top, o cara só vai em congresso top. Um é pregador e o outro é cantor. Meu, os caras saíram de um culto e foram pra um restaurante. Um foi pra dentro do banheiro cheirar cocaína. E o outro sentou na mesa esperando o que foi no banheiro cheirar, chamou o garçom e falou assim, traz 2 chopps pra mim. E o garçom, sim senhor, alguma coisa pra comer? Não, agora não. Vamos começar com o chopp primeiro. O garçom foi lá, pegou o chopp, botou o chopp na mesa. O outro que tava no banheiro usando a droga já tinha voltado, tava sentado na mesa também. O cara simplesmente botou o chopp na mesa, bateu no ombro do cantor, falou, o cantor fulano de tal, o hino do senhor é lindo. Aí olhou pro pregador e falou assim, o senhor não é o fulano de tal? Entrega as profecias aí na internet? Meu, o cara olhou pro garçom e falou assim, não, eu não, pô, eu não sou nem crente. O garçom falou assim, não, é o senhor sim, pô, aqui ó, eu tenho uns vídeos do senhor aqui, eu acompanho o senhor no TikTok aqui, as profecias do senhor, e o senhor também aqui, ó, vários vídeos aqui do senhor, né? E os caras nem aí. Por quê? Acabou o temor, irmão. Quando acaba o temor, os caras não acreditam no inferno. Você entendeu? Porque quem tem temor não vive uma vida assim, irmão. Quem tem temor de Deus não faz um negócio desse. Antes de começarmos, eu preciso dar um aviso aqui. Você percebe que está com dificuldades, né, de ter uma melhora de vida, percebe que está com dificuldades em ter um pouco mais de saúde, né, até emagrecer ou está com problemas de saúde também. Você precisa conhecer a Dharma Clínica. A Dharma Clínica está aqui passando alguns resultados aqui ao lado, você está vendo agora, e está o contato aqui embaixo do WhatsApp. Eu já convidei a todos para acompanhar essa transformação desse processo de emagrecimento que eu já estou fazendo. Eu já estou beirando ali, chegando aos 30, e a gente já percebe que eu já não tem mais 18 anos, né? Então a gente precisa de ajuda de profissionais qualificados. Então a Dharma Clínica veio para isso. Entre em contato aqui embaixo. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, o Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz porque o meu convidado é um amigo meu de muito tempo, né? Eu já vi ele pregar muitas vezes, é um amigo e eu tenho a honra de recebê-lo aqui. Eu quero apresentá-lo e você que está na sua casa, bate palma, faz barulho. Vocês também, viu, produção? Tem que fazer barulho aqui também. Eu tenho a honra de receber o pastor Moisés Martins, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe, pastor. Maravilha, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, depois agradecer a você, Pedro, pastor Pedro Bonfim, é um amigo já de longas datas. Verdade. E sempre que venho a São Paulo ministrar, a gente sempre se encontra, sempre está junto, sempre está em contato, e para mim é uma honra muito grande e um privilégio da parte de Deus poder participar desse podcast com você. Eu fico feliz. Eu gosto do Moisés porque ele não tem filtro. Não tem. Ele fala mesmo. Tô até preocupado com esse episódio, viu, produção? Nada, vambora. O pastor Moisés Martins, ele é presidente da Assembleia de Deus Palavra Viva, lá no Rio de Janeiro. Bem, antes de começar, eu quero te pedir que você venha se inscrever, que você venha compartilhar. Deixa o like, quanto mais like você deixar, né, quanto mais pessoas deixar o like, mais essa entrevista vai chegar em celulares, computadores, televisões, enfim. Eu preciso de você, então deixa o seu like e compartilha. Sabe aquele grupo lá da família que vocês só jogam conversa fora? Compartilha lá. Compartilha no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos. Meu, hoje tá imperdível. Você não pode deixar de compartilhar. Então, nos ajude. Moisés, para nós começarmos aqui, eu quero fazer uma pergunta para você que eu faço para todos os meus convidados. Sim. Bem, quem é o Moisés Martins? Você pode falar um pouquinho desde o começo de sua vida? Sim, Moisés Martins nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1978. Isso já vai completar agora 47 anos, no próximo dia 28 de maio. Sou casado com a pastora Rosiane Martins há 30 anos. Tenho 3 filhas, tenho 5 netos, já. E me converti aos 17 anos. Isso já caminha para 30 anos de ministério, pregando por esse Brasil afora, vários estados do Brasil e até alguns países aqui vizinhos. Deus já nos deu o privilégio de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Então, esse é o Moisés Martins. Hoje nós somos presidente da Assembleia de Deus Ministério Palavra Viva,
Ministério que foi fundado no dia 20 de dezembro de 2014. E nós estamos aí, fazendo a obra do Senhor, ganhando alma, fazendo discípulo. E sempre que a gente pode, a gente está viajando, atendendo algumas agendas, até porque Deus nos chamou para isso, né? Então a gente não pode parar. E assim, qual que é a maior diferença de você ser um itinerante e ser um pastor presidente? Então, itinerância é totalmente diferente, Pedro. Por quê? Porque você vai, você prega, Deus lhe usa, você vai embora e acabou. O seu compromisso é aquele ali. É você orar, jejuar, manter uma vida de integridade, de testemunho, de comunhão com Deus, acima de tudo, conhecimento bíblico, e você subir no altar, pregar, ministrar, ser fiel aos céus, aquilo que Deus ministrar ao seu coração. Acabou o culto, você vai embora. Né? Agora, você ser pastor presidente é totalmente diferente, porque acaba o culto, tem os problemas para resolver. Verdade. Então, você está sempre ali, você tem que ter uma palavra na terça, você tem que ter uma palavra na quinta, você tem que ter uma palavra na escola bíblica, ou no culto domingo pela manhã, você tem que ter uma palavra no culto à noite. Então, você tem que, por exemplo, você tem 300 membros na sua igreja, né? Você tem que atender os 300, você tem que ter uma palavra de solução para os 300. Então, eu sempre digo lá na igreja, quando a igreja está com problema, a igreja procura o pastor. E quando o pastor está com problema, vai procurar quem? Boa. Não tem com quem procurar. Né? E um bom líder nunca deve demonstrar fraqueza para seus liderados. Então, às vezes, você chega na igreja, você está quebrado, você está arrebentado, você está com problema emocional, você está com guerras espirituais, você está com um problema familiar, mas você tem que manter a postura. Por quê? Porque você é um líder. As ovelhas te seguem. Né? Então, essa é a grande diferença hoje. Você ser itinerante, você viaja pelo Brasil inteiro, fica fora do Brasil, como eu já fiquei 3 meses viajando, e tá tudo certo. Chegou e tá em casa e é recebido pela família, etc e tal, você não tem problema nenhum. Agora, quando você assume um altar, quando você assume a responsabilidade de ser um pastor de uma igreja, é totalmente diferente. Né? Tudo é o pastor. E a figura do pastor é muito importante. O pastor pode estar na igreja, no culto, e não fazer absolutamente nada. Mas só a presença do pastor na igreja já muda de figura. Verdade. Né? Quando alguém chega na igreja, o pastor está aí? Não. Tem pessoas que viram as costas e vão embora. Está seguindo o pastor? Não, mas as pessoas estão ali porque querem ver Deus usar o pastor para elas. Querem receber uma palavra da parte do pastor. Então essa é a grande diferença hoje de ser um itinerante e de ser um pastor de igreja. Você disse aqui que você já ficou 3 meses fora de casa ministrando? Sim, fiquei 3 meses. E você já era casado? Já era casado. E aí você ia sozinho, assim? Sim, esses 3 meses que eu fiquei fora... Foi o maior tempo que você ficou fora? Foi o maior tempo que eu fiquei fora, assim, sem a minha esposa, foi 3 meses. Mas geralmente ela sempre viajou comigo. E como que foi para vocês essa questão? De ficar, 3 meses longe? Então, o que acontece? Quando eu a conheci... eu tinha 17 para 18 anos, e ela tinha 21. Então, eu saí da minha cidade, eu morava em Cabo Frio, que é a região dos Lagos, Rio de Janeiro, e fui morar em Araruama, aproximadamente aí uns 50 e poucos km. E aí eu a conheci, e foi até interessante, porque eu fui dirigir um culto de libertação nessa igreja. Conheci um amigo, o amigo me levou, o pastor gostou de mim, o pastor Itamar Barbosa, até hoje ele é vivo ainda, né? Tá com 90 e poucos anos, já bem idoso, foi pastor presidente, quase 50 anos nesse campo. E aí ele me conheceu, gostou de mim e falou assim, eu quero você comigo. E aí eu fui morar na casa dele, na casa pastoral, nos fundos da igreja. Então ele me abraçou como se eu fosse um filho, e eu comecei a dirigir o culto de segunda-feira. E aí as congregações começaram a vir para o culto de segunda-feira, porque Deus fazia coisas sobrenaturais, como faz até hoje, né? E aí eu estava sentado do lado de um amigo que fazia parte da equipe de libertação comigo. E aí a minha esposa estava na porta lateral da igreja, tinha uma porta lateral, a entrada principal, e uma porta lateral, perto do altar, que saía para o pátio da igreja. E ela era a secretária da igreja, então ela estava anotando o nome dos visitantes. E aí eu olhei para um amigo que estava do meu lado, eu me lembro até hoje, ela estava com uma saia de linho, né? Uma saia de linho, assim, meio cor de ferrugem, e tal, tava com o braço quebrado, enfaixado, e ela com a prancheta na mão. Aí eu olhei para um amigo e falei assim, rapaz, quem é essa moça? Aí ele falou assim, é a secretária da igreja. Falei, cara, tu acredita no que eu vou te falar? Aí ele, o quê? Falei, eu vou casar com essa menina. Só que eu não sabia que essa menina namorava ele. Peraí, calma. É sério. Nossa, pastor. É sério. É sério.
Eu não sabia, porque, cara, eu era novo na igreja. Eu era novo, eu tava ali num mês. Era quatro segunda-feiras que eu dirigia o culto de libertação, a segunda-feira, e todo quarto sábado, último sábado de cada mês, era a vigília que eu dirigia. Então a vigília começava às 10h30 da noite e terminava às 7 horas da manhã. Entendeu? Até hoje as pessoas falam nisso. Tem muita gente que lembra de mim e fala: eu lembro do senhor lá da Assembleia de Deus tal, eu lembro do senhor lá do culto tal. Porque marcou a cidade, né? Eu muito jovem, naquele gás e novo de evangelho, buscando, e monte, oração e aquela coisa toda, e Deus dando os dons e a gente sendo usado por Deus. Aí, quando eu falei isso pra ele, eu falei: cara, eu vou casar com essa menina. Eu percebi que o semblante dele caiu, só que ele não falou nada, ele ficou quieto. E aí o tempo passou, irmão. E aí o tempo passou, depois de uns 3 meses, eu comecei a conversar com ela, porque, na verdade, ela congregava numa congregação, num bairro, lá no chama Parque Mataruna, na cidade de Araruama, e ela congregava na congregação lá. E aí o pastor me colocou para lá para dirigir o culto de quarta-feira. Então dirigia segunda na sede e quarta-feira na congregação. E ela congregava lá. E meu saudoso sogro, que hoje dorme no Senhor, e a minha sogra, que ainda é viva, congregava lá. E aí eu conheci, comecei a conversar e tal, e pasme você, depois de 6 meses eu estava com o casamento marcado com ela. Porque quando eu comecei a conversar com ela, depois que passou quase 1 mês e pouco, 2 meses, eles terminaram o namoro. Até hoje eu não sei o motivo e também não faço nem questão de perguntar, eu sei o motivo, Aí, meu amigo, o que aconteceu? O pastor falou que vai casar com ela, irmão. Aí, e ele é meu amigo até hoje. Ele é meu amigo até hoje. E às vezes a gente tá caminhando na orla lá e aí eu passo com ela e ele vê o contrário. Aí eu até brinco com ela. Eu falo: ó, vira o rosto pra tu não olhar pro passado. Então tu vai fazer igual a mulher de Ló, vai olhar pra trás. Boa. Entendeu? E o cara é meu amigo. E aí 6 meses depois a gente tava com o casamento marcado. Então entre namoro, noivado e casamento foi 7 meses. E aí eu recebi uma profecia que meu casamento não duraria 2 meses. E estamos 30 anos juntos. E todos que casaram da minha época se separaram, alguns são desviados, outros trocaram de mulher, e eu tô com a mesma até hoje. Glória a Deus. Você não recebeu profecia que era para casar com ela? Não recebi profecia. Mas você recebeu que não ia durar? Eu recebi que não ia durar. Alguém chegou para mim e falou: não vai durar 2 meses. Por que a pessoa... Até hoje... Disse que foi Deus? Não, simplesmente olhou e falou: não, isso aí não vai longe não vai durar 2 meses. Quantos anos de casado? 30. Ah, entendi. Ok, então. A senhora acredita que existe revelação para casamento? Não. Eu acredito que você ora e Deus confirma. E a confirmação de Deus pode sim vir através de uma palavra profética, através de uma palavra bíblica, através de um louvor. Agora, profecia específica para casamento, não. Deus tomar alguém assim, vir até você, ou até a pessoa que está noivo, até namorando, enfim, falar: ó, Deus está mandando dizer que é para vocês casarem. Eu já vi pessoas falar isso e as pessoas hoje estão separadas. Inclusive, é uma cunhada que eu tenho. Eu estou falando algo da minha família. Que ouviu uma profecia, falou: não, é de Deus esse rapaz para casar com você, etc e tal. Ela ficou 22 anos casada. E 22 anos o marido bebendo, 22 anos o marido traindo, 22 anos o marido fazendo atrocidade, 3 acidentes e não morreu, perda total no carro. Até que um dia eu virei para ela e falei assim: se ele não quiser, Deus não vai libertá-lo. Ela: não, mas Deus falou que vai libertar, que era para mim casar com ele, etc e tal. Hoje ela tá separada, ele tá casado com uma mãe de santo e ele continua bebendo, fazendo a mesma coisa, e ela hoje é uma missionária e faz a obra de Deus. Então por isso que eu tô te falando que eu tenho experiências na família. Então, Deus pode confirmar? Pode confirmar. Não que seja específico, não que seja algo assim, não, está escrito aqui que existe profecia para casamento. Não, eu creio que você pode conhecer alguém, você pode entrar num propósito de oração, e aí sim, Deus pode levantar alguém e falar com você. Falar: ó, Deus está te dando a resposta, eu vi isso, eu vi aquilo, Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo. Agora dizer que, eu vou orar porque eu recebi uma profecia que eu vou casar. Isso é meio complicado, é meio complexo, né? Eu acredito também, Moisés, que é muito da questão de, tipo, quando você começa a conhecer a pessoa, Deus já tá te dando sinal. Sim, porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Porque você escolheu com quem ia casar. A escolha é sua. Deus não escolhe, você escolhe e Deus abençoa. Eu creio assim.
Na minha visão. Pelo que eu entendi, você olhou e disse, eu vou casar com ela. Sim. E escolheu, você escolheu. Eu escolhi. E através, você vai conhecendo, pelo que eu entendi. Isso aí. Você vai falando, não, isso aqui eu suporto, isso aqui... Tá... Porque, ó, olha a pergunta que eu vou te fazer, muito boa. Quantas vezes já houve perdão entre vocês? Várias. Assim, de eu pedir perdão pra ela e ela pedir pra mim? O casamento de vocês, quantas vezes teve que ser liberado o perdão e teve que ter o pedido de perdão? Porque tem gente que pensa que é o filme de Hollywood. Não é. Relacionamento a dois é extremamente delicado, porque são duas cabeças diferentes, são pessoas diferentes, são pessoas com gênero diferente, são pessoas com temperamento diferente, né? Então, por que eu tô esse tempo todo com ela? Porque entre nós não tem bloqueio. Eu e a minha esposa, a gente conversa de tudo e a gente fala de tudo que for preciso falar. E a gente passa isso para nossas filhas. Entendeu? Eu tenho 2 filhas casadas e tenho uma solteira. Então, eu passo isso para minhas filhas. Eu falo, entre vocês, o que acontece lá em casa? Quando a gente está com um problema, eu e a minha esposa, a gente pega uma garrafa de café, a gente senta na mesa e a gente só levanta daquela mesa quando a gente resolver o problema. 30 anos casado, né? Que você Sim. falou? 30 anos assim. Sim. Nossa, a gente só não vai levantar da mesa. Tá? Alguns anos atrás, a gente entrou numa crise muito grande. Eu virei para ela e falei, vamos fazer o seguinte, eu não dependo de você para ser pastor. Eu não dependo de você para ser crente. Eu não dependo de você para entrar no céu. Eu dependo de você para estar na frente de uma obra, pastoreando uma igreja e cuidando de famílias. Se eu não tenho família, eu não posso cuidar da família dos outros. Nossa. Se eu não tenho um casamento sólido, eu não posso profetizar sobre o casamento, seu relacionamento de alguém, porque eu não tenho autonomia, eu não tenho autoridade espiritual para isso. Porque eu entendo, Pedro, que o meu ministério não começa na igreja, começa em casa. A igreja é a extensão da minha casa. Entendeu? Então, eu sempre procurei o seguinte, que as minhas filhas me vejam não como herói, mas como homem de Deus. Porque herói às vezes fracassa. Herói às vezes perde batalhas e guerras. Então, as minhas filhas foram criadas na igreja me vendo pregar. Então, as minhas filhas me respeitam, me admiram. Por quê? Porque elas sabem o pai que tem. Não, meu pai é um homem de Deus, meu pai é um pastor, meu pai é um profeta. Então, uma certa feita, nós entramos em crise. O que eu fiz? Eu peguei 2 folhas e peguei 2 canetas. Dei uma folha para ela, uma folha para mim, uma caneta para ela, uma caneta para mim, a garrafa de café no meio, separando eu e ela da mesa. E eu falei para ela assim, eu quero que você escreva nessa folha tudo aquilo que eu tô fazendo que te incomoda, que não te deixa feliz. E eu vou fazer a mesma coisa. E aí nós vamos trocar a folha. Porque aí eu vou saber o que eu tô fazendo que te incomoda e você vai saber o que você tá fazendo que tá me incomodando. E por isso nosso relacionamento tá em crise. Então todas as vezes que a gente discutir ou que a gente se irritar um com o outro, a gente vai pegar a folha e vai olhar. E nós vamos ver onde a gente tá errando. Para que a gente não erre mais. E nós fizemos isso. Então hoje, nós estamos caminhando já para 31 anos de casado, eu posso dizer que a minha esposa me conhece e eu conheço ela só no olhar. Se eu chegar em casa de um culto, de uma pregação, de uma viagem, se eu olhar para ela, eu já sei que ela não está bem. Se ela olhar para mim, ela sabe que eu não estou bem. Porque ela me conhece. Sim. Ela conhece as minhas atitudes. Né? Então não adianta nem fingir. Às vezes eu chego, tá tudo bem? Não, tá tudo bem e tal. Daqui a pouco ela roda pra lá, roda pra cá, fala, o que aconteceu? Ela, eu conheço você. O que aconteceu? E eu tenho que falar pra ela o que aconteceu. Porque realmente ela me conhece. Então hoje os relacionamentos estão assim, é mais fácil trocar de mulher, é mais fácil trocar de marido do que você sentar e tentar resolver o problema. Forte isso. Né? Ah, não deu certo, vamos separar. Entendeu? Vai lá no casamento, a gente casa de novo e acabou. A fila anda. Eu sou de uma geração que os relacionamentos ainda se resolvem no joelho, ainda se resolve no diálogo. Né? Hoje eu dou conselho para minhas filhas. Às vezes elas estão lá, tá em crise. Eu chamo o genro, chamo a filha, marco o almoço, boto sentado na mesa. Eu ainda sou aquele cara que dia de domingo eu não abro mão das minhas filhas almoçarem comigo na mesa.
Eu falo, vocês podem ir pra festa, podem ir pra onde vocês quiserem, eu digo o que vocês quiserem. Mas domingo que eu estiver em casa, eu quero todo mundo sentado ao redor da mesa. Que legal. Entendeu? Então ela já sabe. Às vezes me liga, ó pai, fulano não vai. O marido, ó, fulano não vai. Não tem problema. Minha família é você, ele é meu parente. Vocês eu quero ao redor da minha mesa. Eu posso te mostrar várias fotos. A gente sentado na mesa, todo mundo almoça. Se tiver ovo, come ovo. Se tiver carne, come carne. Se não tiver nada, a gente come puro. Mas domingo que eu tô em casa, que eu não tô viajando, já sabe, o decreto é sentar na mesa e a gente almoçar. Nós somos família. E já, como você falou, já teve vezes de você ter que dar conselho e conversar com a sua filha e o seu genro? Sim. Mas quando você faz isso, quem tá falando ali é o pai, é o pastor, é um amigo, conselheiro? Então, quando eu aconselho as minhas filhas, eu falo como pai, em primeiro lugar, porque é minha filha. Então, quando o problema chega para mim, eu falo como pai. Primeiro eu aconselho como pai, e depois eu aconselho como pastor à luz da Bíblia. Então, eu tento identificar o problema. Quando eu identifico o problema, eu sento e converso. Falo, filha, tá errado, é isso, 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 isso. Ah, pai, não, mas a Bíblia diz isso, 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 isso. Né? Foi ano passado, ano retrasado. Elas foram ver a queima de fogos e eu fui com a pastora para a igreja, para a gente passar na virada. Ah, pai, a gente quer ver a queima de fogos, sei o que e tal. Eu falei, não, vai. Nós somos casados, né? Eu falei, vai. Aí foi. Quando acabou, eu fui para casa, a gente foi para casa, para fazer a recepção, né, nossa, da família. E aí eu fui com o meu genro de carro buscar elas. Aí ele foi conversando comigo no carro. Ele falou, poxa, eu queria falar pro senhor, tá acontecendo isso, isso e isso, tô passando por isso, tá difícil, eu não tô mais suportando e tal, tal, tal. E aí eu aconselhei ele. Falei, cara, primeiro, eu vou te falar como pai e como homem. O que você tá passando, eu já passei. E eu resolvi dessa forma, assim, 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 assim. Agora eu vou te falar como pastor. Você é o sacerdote da sua casa. Irmão, você tá fora do altar. Você se afastou do altar. A responsabilidade da sua esposa e dos seus filhos está sobre você, cara. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se voltar para Deus. E segunda coisa, você tem que entender que a autoridade máxima na sua casa é você. E aí ele dirigindo o carro, começou a chorar e eu conversando com ele e tal. E, poxa, mas falei, esse é o conselho. Segue isso daqui. Se você seguir isso aqui, vai dar certo. Aí sabe o que aconteceu? Ele estava com dificuldade no relacionamento, dormindo separados e etc e tal, e ninguém sabia. Ele seguiu o conselho, veio um bebê. Nossa. Você acredita? Foi a primeira neta sua ou não? A segunda. Ah, pronto. Aí, rapaziada, vocês é Entendeu? casado? Siga o conselho do Moisés. Eu acredito que depois desse podcast, você vai ter que lançar um curso para casais. Já me falaram isso. Você acabou de que você falou aqui para mim. Agora, Moisés, uma das coisas que eu mais vi, né, e vejo, não com tanta frequência agora, são pastores das igrejas, Sim. né, que tem a sua família. E eu já tive muita conversa com os filhos desses pastores. E há uma reclamação. Ah, meu pai não dá tanta atenção para nós, né? Dá mais atenção para a igreja. E a maioria, se você pegar para analisar, a maioria dos filhos dos pastores, ou eles não frequentam a igreja, ou eles até frequentam, mas parece que os pais colocam ele num cargo muito alto, colocando um peso por ser filho dele. Sim. E isso não é discutido mais, né? Aliás, eu acho que eu nunca vi ser discutido. Agora, o senhor que né, tem ministério, tem a família, tal, muito interessante, tem coisa que eu nem sabia, né? Falando, né? Como que o pastor da igreja, sendo pai de família, tendo filhos, até onde ele vai na questão ministerial, na questão da igreja? Então, até onde? Então, você pegou num ponto top demais, e eu digo assim, até mexe comigo e me emociona. Porque eu vivi isso, cara.
com as minhas filhas. Pai, eu posso ir na praça? Não, tem show mundano. Eu sou pastor, sua mãe é pastora. Pai, eu posso ir no churrasco na casa de fulano? Não, vai ter bebida, nós somos crente. E aí você sabe o que aconteceu, cara? De verdade, eu nunca contei isso na igreja, no altar. A minha filha caçula engravidou com 13 anos. Hoje ela tem 19. E eu pastor de igreja. Então eu botei um jugo sobre elas que, tipo assim, tudo era pecado. Você não pode ir no aniversário do Pedro, porque lá tem pessoas que vai ter bebida e você vai estar lá, você é filha de pastor. Então eu olhava como filha de pastor, só que eu esquecia que elas eram jovens, eram crianças, foram adolescentes, entraram na juventude. Então eu tive assim, eu paguei um preço muito alto e pago até hoje, porque tem uma fora do altar ainda e eu pago um preço até hoje por conta disso. Religiosidade. Tudo é pecado, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí ela pegou a maioridade. Ela falou, pai, agora eu sou de maior. Agora eu respondo por mim. E agora eu posso ir aonde eu quiser. E o que eu vou falar para ela? Então, quando a minha filha engravidou com 13 anos, o que eu fiz? Eu reuni toda a igreja, os obreiros, a liderança da igreja, e falei, gente, aconteceu isso. A minha filha não foi a primeira e não será a última. Não foi isso que nós ensinamos para ela. Mas aconteceu, eu não vou lançar minha filha fora, eu vou abraçá-la, é minha filha, e deixa a criança vir que nós vamos abraçar também, porque vai ser meu neto ou minha neta. Algumas pessoas, pastor, tá errado. Eu digo, ó, ela não canta, vai ficar disciplinada por tempo indeterminado, até que as coisas se resolvam. Tive que fazer isso, porque se eu afasto você do altar, que é filho do João, por que o filho do pastor não... Você entendeu? Então, eu cortei na carne. Eu senti isso. Eu não tô contando testemunho, eu tô falando pra você o que aconteceu comigo, na minha casa. Eu fico imaginando você como pai. Você entendeu? E aquela pressão psicológica, porque ela tinha 13 e o menino 19. Só que ela 13, mas ela é grandona. Não aparenta. Não aparentava ter 13 anos. E aquela pressão psicológica. Não, tem que denunciar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, não. Ele não botou faca no pescoço dela, ele não obrigou. Se ela fez, ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Então ela vai pagar as consequências dela, tanto no mundo espiritual quanto na igreja. E eu abracei a minha filha. E hoje ela é a mais chegada a mim. Tudo que ela quer, ela pede pra mim. Aí eu falo, fala com sua mãe. Não, eu falo com o senhor primeiro. Aí eu, não, fala com sua mãe. Não, eu falo com o senhor. Se a mãe fala assim pra ela, ó, você tem que chegar em casa 11 horas, 23 horas. Ela chega 23h30. Mas se for 22h55 e eu ligar pra ela daqui de São Paulo e falar, você tem 5 minutos pra chegar em casa. E desliga o telefone. Quando dá 5 minutos, ela tira a foto do quarto. Pai, já tô em casa. Uau. Você entendeu? Essa daí foi... Mas você chegou a conversar com o rapaz? Sim, a gente tem contato. Eles não... Mas na época, como que foi? Conta pra nós. Então, na época, o que acontece? A família caiu em cima, né? A pressão em cima. Só que a família do rapaz congregava comigo, né? Então, os pais dele congregavam numa igreja que ficaram 6 anos. A mãe dele fazia retiro com os jovens, tomava ceia e era amaziada com o pai. E a igreja disse que estava legal, estava tudo top, que não tinha problema. O importante é que eles estivessem ali. E aí, quando eles vieram congregar comigo, eu falei para eles, eu vou dar 3 meses para vocês casarem. Ou vocês casam, ou eu vou cuidar de vocês como ovelhas, só que vocês não vão assumir nada e não vão fazer nada na igreja. Sim, justo. Entendeu? E dentro de 3 meses eles casaram. E aí estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, ninguém tinha emprego, cara.
Enquanto as igrejas estavam fechando, eu estava terminando a minha. Porque eu tinha material no pátio da igreja. Eu estava fazendo salas, eu estava fazendo banheiro, eu estava fazendo gabinete. E quem estava trabalhando para mim? O pai do menino. Só que como é que eu ia pagar o cara com a igreja fechada? Aí sabe o que eu fiz? Aí eu comecei a pegar os meus instrumentos pessoais e vendi, e toda semana eu pagava ele. Era a forma que eu tinha de ajudar o cara, porque ele tinha 4 filhos, inclusive 2 crianças pequenas. E aí eu peguei o meu sax e vendi, aí consegui pagar um mês a ele. Aí depois eu peguei o meu violão, vendi e fui pagando a ele. E nessa brincadeira, até saiu o auxílio deles lá, que aí depois logo saiu aquele negócio do auxílio, etc e tal, eu fiquei uns 3 meses bancando ele. E aquela pressão psicológica em cima, não, tem que denunciar, tem que denunciar, tem que denunciar. Eu falei, não vou denunciar. Mas já tinha acontecido. Já tinha acontecido. E eu abracei a família do cara, do rapaz. E hoje eles não moram junto. Mas o cara me ama. Ontem mesmo ele me ligou. Ele viu no status que eu postei aqui da rádio, aí ele foi e me ligou. Tá em São Paulo, hein, coroa? Tá passeando, hein? Falei, toma conta da sua vida, rapaz. Ficar tomando conta da minha vida. Vai procurar o que fazer. Aí, um beijo, te amo. Vai na minha casa, me abraça. Então, tipo assim, é fácil você falar de perdão em cima do altar. Difícil é quando você tem que perdoar, irmão. Entendeu? É fácil, cara. Eu chegar aqui em cima do altar aqui, da Pleno aqui, de qualquer outro ministério, você tem que perdoar, que você tem que perdoar quem te fere, você tem que perdoar quem te magoa, quem te pisa, quem faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu, acaba o culto. Primeira coisa que acontece, eu dou de cara com você que me feriu. Porque o próprio Deus cria essa situação. Porque Deus nos pesa em cima daquilo que pregamos. Aquilo que você prega. Se você prega amor, Deus vai te provar nisso, irmão. Se você prega fé, Deus vai te provar na fé. Se você prega finança, Deus vai te provar na finança. O dinheiro não me afasta de Deus, irmão. Pode ter certeza, vai passar um aperto. Deus vai dizer, deixa eu apertar e quero ver se é verdade o que ele está falando. Então, aquilo que você prega é o que Deus te prova, irmão. Se você não tem propriedade para pregar, irmão, prega qualquer outra coisa. Mas se você ficar batendo em cima daquilo ali, eu vejo muito pregador. Eu tenho vários amigos pregadores aí, eu não vou citar nome. Eu tenho vários amigos pregadores aí, eu só vejo os caras batendo. Tem um aí que só bate, prega a santidade, vai pro inferno, não sei o quê, vai pro inferno. Meu, o cara é do Rio de Janeiro, eu conheço a história do cara, pô. Entendeu? Aí eu fico olhando o cara pregar, né? Fico olhando na internet, às vezes calha da gente passar junto em algum congresso, em algum altar, eu fico vendo o cara pregar e falo, meu, eu queria tanto que ele fosse isso que ele tá pregando. Eu queria tanto que ele fosse isso. Ou pelo menos a metade do que ele tá pregando. E a gente vê que não é. Só que chega uma hora, Pedro, que Deus traz à tona, irmão. É verdade. Lucas disse que não há nada encoberto que não seja revelado, cara. O senhor já percebeu que, inclusive, teve umas bombas por aí de alguns pregadores? Sim. Que pregava contra um pecado específico. Uhum. Aí depois, quando foi ver, ele cometia esse pecado específico. Sim. Cara, eu não vou citar nome. Eu tenho um amigo que, cara, você vê o cara profetizar, mano, tu fala assim, esse cara tem parte com o céu. O cara só vai à igreja top. Não menosprezando as menores. Mas o cara só vai em congresso top. Um é pregador e o outro é cantor. Meu, os caras saíram de um culto e foram para um restaurante. Um foi para dentro do banheiro cheirar cocaína. E o outro sentou na mesa esperando o que foi no banheiro cheirar, chamou o garçom e falou assim, traz 2 chopps para mim. E o garçom, sim senhor, alguma coisa para comer? Não, agora não. Vamos começar com o chopp primeiro. O garçom foi lá, pegou o chopp, botou o chopp na mesa. O outro que estava no banheiro usando a droga já tinha voltado, estava sentado na mesa também. O cara simplesmente botou o chopp na mesa, bateu no ombro do cantor, falou, cantor fulano de tal, o hino do show é lindo. Aí olhou pro pregador e falou assim, o senhor não é o fulano de tal? Entrega as profecias aí na internet? Meu, o cara olhou pro garçom e falou assim, não, eu não, pô, eu não sou nem crente. O garçom falou assim, não, é o senhor sim, pô, aqui, ó.
Eu tenho uns vídeos do senhor aqui, eu acompanho o senhor no TikTok aqui, as profecias do senhor, e o senhor também aqui, ó, vários vídeos aqui do senhor, né? E os caras nem aí. Por quê? Acabou o temor, irmão. Quando acaba o temor, os caras não acreditam no inferno. Você entendeu? Porque quem tem temor não vive uma vida assim, irmão. Quem tem temor de Deus não faz um negócio desse. Porque a Bíblia diz, porque vier um escândalo. Aí alguém virou pra mim e falou assim, cara top aí, top. Milionário. Mas teu nome falou assim, pô, amigo, vem congregar comigo. Nós vamos arrebentar, pô. Todo mundo quer colar nesse cara, meu. Todo mundo quer colar no cara. Eu virei pra ele e falei, pô, amigo, não dá não. Se você precisar de mim, eu venho aí, prego. Como fui, preguei. Né? Você até sabe que é teu. Você até sabe. Todo mundo que você tá falando, eu já sei. Entendeu? E aí, toda vez que ele me vê, pô. Toda vez que ele me vê, o cara me, pô, meu amigo, fecha comigo, vamos fechar, pô, nós vamos arrebentar e tal. Eu falei, pô, amigo, não dá. Meu princípio é diferente do seu, cara. Eu prefiro entrar pobre no céu, irmão, de que ir rico pro inferno. Porque como o céu é real, Pedro, o inferno também existe. Como existem os anjos, os demônios também existem, irmão. E eu acho que a pior coisa pro ser humano, cara, é você chegar em casa, botar a cabeça num travesseiro e a tua consciência te acusar, irmão. Não tem coisa melhor você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar, Deus, obrigado. Mais um dia eu cumpri a missão, fui fiel naquilo que o Senhor me deu para entregar no altar, fui fiel à tua palavra, e que venha um próximo dia, e que venha uma próxima agenda, que venha um próximo congresso, que venha uma próxima viagem. Não existe coisa melhor, irmão. Porque você nunca sabe a hora que Deus vai te chamar. E pode não dar tempo. Esse é o problema. Eu vi uma pessoa falando um negócio, cara, e isso mexeu comigo. Ele falou, cara, você pode até adulterar. Você pode matar, beber, fumar, cheirar, fazer o que você quiser, cara. Você pode fazer, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Ele falou, isso aí não vai te levar pro inferno. Aí eu parei e falei, pô, o cara fala um negócio desse, falar que o cara não fazia tudo isso, o cara não vai pro inferno. Ele falou assim, o que vai te levar pro inferno é você rejeitar a graça. Porque quando você peca, irmão, o Espírito vem. E ele fala, Pedro, você errou. Quando você dá ouvido e se arrepende, ele te restaura. Quando você não dá ouvido, você está negando a graça. Então, quando você nega a graça, irmão, é complicado. É muito difícil. Quando você quando você perde o temor, aquilo ali para você vira uma coisa normal. Vira um círculo vicioso. Eu fui pregar em Cruzeiro do Oeste, no Acre. Aí você tem que pegar um voo até Campo Grande. Você dorme em Campo Grande para pegar o voo de manhã para lá, porque o avião que vai é o que volta. Sim. Cara, eu tava com um amigo. Aí ele falou assim... Um amigo? Isso, um amigo cantor. Aí ele falou assim, cara, vamos sentar ali pra gente comer um negócio. Amigo, cara. Cara, parceiro, top demais. E aí o cara foi, mano, pediu um negócio pra beber. Aí pediu me lembro até hoje, uma porção de calabresa, acebolada, e pediu uma bebida pra ele beber. Mano, a gente comeu aquele negócio ali. Ele bebeu a bebida que ele pediu. Quando ele acabou de beber, o garçom veio e tirou na bandeja a taça. Quando o garçom tirou a taça, descendo na escada rolante assim do aeroporto, um outro cantor famoso também, amigo dele e com um pregador famoso. Cara, fração de segundo. Eu olhei pra ele e falei, mano do céu. Quase. Ele falou, rapaz, que livramento. Eu falei, livramento.
O cara gritou ele lá de cima, mano, lá da escada. Ô, varão, fulano! Ele olhou assim, assustado, e o garçom virou as costas. Quando o garçom virou as costas, o cara desceu a escada rolante lá do aeroporto de Campo Grande e gritou ele. Fração de segundo. Falei pra ele, olha só, cara. Você imagina o que esse cara não ia fazer com o teu nome no Brasil afora? Você famoso, conhecido em tudo quanto é lugar. Meu. Porque hoje, eu vejo, hoje é o seguinte também, Moisés. Primeiro, parece que vou falar nós. Muitas vezes na nossa vida a gente deixa de fazer o que é certo para fazer o que dá certo. E são duas coisas totalmente diferentes. Distintas. E nessa questão, você falou assim, imagina se ele visse, porque é bem melhor eu expor o pecado dos outros do que expor o meu. Claro. Sem dúvida. A gente tira pela aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Olha quem que tava apedrejando. Apedreja, irmão. Ela foi pega no ato de adultério. Pra ela adulterar, ela adulterou com alguém. E com certeza esse alguém que ela adulterou deveria ser o que tava puxando a fila com a pedra na mão, dizendo apedreja logo enquanto ela não me denuncia. Porque se ela me denunciava, morreu eu e ela. Aí Jesus chegou e falou o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo do menor até o maior. Né? Então foi o que você falou. É muito mais fácil eu expor a vida de alguém, eu expor o pecado de alguém, do que eu expor o meu, irmão. Entendeu? E hoje em dia, o que acontece? Antigamente, os pregadores eram mais unidos, irmão. Os caras, sabe, os caras defendiam um ou outro. Hoje não, pô. Hoje, pra mim ficar bem com você, eu venho aqui e queimo o cara, pô. Entendeu? Pra mim ficar bem com o presidente e tal, eu vou lá e queimo o cara, pô. Então hoje em dia é mais fácil, cara. Hoje o que você mais vê é pregador em gabinete de pastor queimando colega, queimando amigo. Queimando profetas de Deus, homens de Deus aí que por um deslize, cara, deu uma falha e o cara descobriu e o cara tá queimando um cara pra poder... Um deslize, não é uma safadeza, é um deslize. Cara, porque tipo assim, tem coisas que vira rotineiras. Mas tem coisas que é um deslize do cara, uma fraqueza do cara. O cara errou, mas o cara se arrependeu. Mas aí tu vai e descobre o negócio daquele de lá, pô, cara, o Moisés errou, o Moisés se arrependeu, o Moisés se levantou. Cara, mas eu preciso me apresentar pro Brasil, eu vou me apresentar como? Vou meter o pau no Moisés, pô. Que aí você vai ser o salvador. Você entendeu? Você vai ser o cara que denuncia. Eu tô salvando o resto da galera, mas na verdade tô salvando ninguém, irmão. Entendeu? Eu tô querendo fazer o meu nome pra dizer que eu sou o cara e que o cara que teve um deslize não é ninguém. Eu tenho uma tese, Moisés, que é o seguinte, vamos ver se você consegue me entender. Se a gente olhar para a Bíblia, 99% das pessoas que eram chamadas nome de Deus, tudo caiu. Sim. 99%, não, quase 90%, pouco menos. O homem que era chamado segundo o coração de Deus, quebrou, de uma vez só ele quebrou algumas partes até do mandamento, que se chama Davi. Sim, mas Davi quebrou de uma vez só. Sim, aí eu te devolvo a pergunta. Será que Deus não sabia que Davi ia pecar, irmão? Sim ou não? Se ele sabe de tudo. Ele não é onisciente? Ele não sabia que Davi ia pecar? Por que ele deixou Davi pecar? Para ver a escolha dele? Livre-arbítrio, irmão. Deus não sabia que Sansão ia pecar? Sabia. E por que Deus não livrou ele, irmão? Nossa, de Sansão eu tenho uma boa. Nossa! Eu vou mandar. Mas pensa comigo aqui. Se naquela época não tinha celular, não tinha internet, olha o tipo de roupa que eles usavam. Sim. Irmão, na minha época você não podia... Na minha época você não podia... E os homens de Deus caiu com mulher ou se acovardou ou teve um problema. Imagina agora. Que com a tecnologia. A gente tem tudo explícito. Irmão, hoje o cara tira uma foto sua aqui agora. Apertou ali uma teclinha no telefone dele. Lá do outro lado do mundo, no Japão, já sabe. É verdade. Irmão, quando eu me converti, você não podia... Eu ia pro culto de doutrina na segunda-feira.
que é culto de ensino, né? Doutrina quer dizer ensino da palavra, mas sempre usa esse termo, doutrina. Você tinha que apresentar a carteirinha de membro em dia. E você não podia estar sem gravata para entrar no culto, irmão. Paletó e gravata. Para entrar, paletó e gravata. Se você não tivesse com a carteirinha em dia, e se você não tivesse com paletó e gravata, você não entrava para participar do culto. Hoje você entra na igreja, você não sabe quem é crente, irmão. Você olha para um cara do lado lá, tu vê um cara todo vestido social, tu fala, pô, esse cara é crente, o cara é bruxo, irmão. O cara é espírita. Aí tu olha para um outro lá, o cara tá lá de bermuda, de tênis, de boné na cabeça, tu fala, pô, esse cara aí deve ser um maloqueiro danado, mano. Isso aí deve ser um nóia. Pô, o cara não sai do monte, irmão. O cara é um profeta. Você tá julgando o cara pelo traje, você tá julgando o cara pela vestimenta. Você acha que por muitos anos, eu não vou falar igreja porque é a igreja de Jesus, sim, mas a organização com aquela questão de usos e costumes acabou, como que eu posso dizer, pressionando tanto, mas tanto que o povo não aguentou aquilo. Porque hoje a gente vê, eu mesmo, eu não gosto de usar gravata, eu não gosto. Então hoje nós temos a igreja mais as pessoas usam uma calça jeans, sim. Você acha que essa questão de hoje estar desse jeito, vamos falar de uso e costume, é porque a organização, os pastores de antigamente pressionou demais e jogava como se fosse pecado não usar aquilo que eles queriam? Sim, com certeza. Eu digo assim, cara, as igrejas, Deus não mudou, Deus é o mesmo. No passado, no presente, ele é o mesmo. Tá? Eu tô falando de costumes. Costumes, entendeu? Costume. Então, tipo assim, cara, foi um jugo tão pesado que botaram. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui na igreja Deus é Amor. Aí me chamaram para ir num culto lá. Aí eu fui nesse culto da Deus é Amor, em Cabo Frio. Quando eu cheguei lá, eu percebi que as pessoas, antes de sentar na cadeira, elas iam lá no altar e oravam. Só que era mulher de um lado e homem de outro. Então eu fui orar, aí eu dobrei o joelho, primeira vez que eu tinha ido, eu fui na leva, né? Eu falei, vou fazer o que eles estão fazendo. E eu fui orar do lado do altar, que era da parte das mulheres. Irmão, o obreiro bateu no meu ombro, falou assim, você não pode orar aqui não, você tem que orar do outro lado, porque aqui quem ora é as irmãs. Eu tô falando na frente do altar, não é em cima. Era na frente do altar, porque o altar é assim, né? Aquele altar grandão e tal. E aí eu levantei todo sem graça, e aí dobrei o joelho do outro lado, aí já não consegui mais orar, e sentei lá, assisti o culto, eu falei, cara, nunca mais eu volto nessa igreja. Eu já acho que devia ter feito diferente, eles. Deixa o cara orar. Quando o cara levantar... explica pra ele. Senta aqui. Então, irmão, é o seguinte, nós temos um costume... Explica, não vem na... Nós temos um costume ali do lado das mulheres. Da próxima vez que você vir, eu quero que você venha a próxima vez, do outro lado. Você olhar e falar assim, fechou. Sim, pra você ter uma ideia, cara, eu passei anos e anos, como eu fui criado dentro de Assembleia de Deus, não vou dizer o nome do ministério, até porque tem igreja no Brasil inteiro, no mundo todo, Assembleia de Deus. Então, tipo assim, a igreja que eu vim, que eu era membro, né, cara, eu não ia nem pra praia, meu. Porque eu achava pecado, pô. Botaram na minha cabeça que eu não podia ir pra praia, porque lá eu ia ver mulher de biquíni, e isso e aquilo, eu ia pecar. Cara, como é que você é criado numa região que tem 27 praias e 19 ilhas, se você não pode ir porque é pecado, irmão? Não tem como, pô. Irmão, Não tem como. você tá entendendo? Eu fui criado assim, não podia assistir televisão, cara. Na minha casa eu não podia assistir televisão, porque era caixote do diabo, pô. Você pode ter certeza que o cara que falava que era pecado tinha televisão dentro provavelmente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Então, tipo assim, no início da minha caminhada, cara, quando eu me converti com 17 anos, e me lembro até hoje, eu namorava uma menina. E a menina, eu me converti, a menina não. Mas eu no meu pensamento, falei, cara, eu vou trazer essa menina pra igreja. Eu conheci essa menina no baile, eu conheci essa menina, usando droga, usava também, etc e tal, aquela
na década de 90, era baile funk, baile de corredor e aquela coisa toda, entendeu? E aí o presidente da mocidade virou pra mim e falou, cara, se você quiser cantar na mocidade, tem que largar essa menina. Eu digo, pô, mas eu tô tentando trazer ela pra igreja. Não. Aqui é Assembleia de Deus, aqui é assim. Se você quiser ficar aqui, se você quiser ser crente aqui, é assim mesmo. Se você quiser ser crente aqui, se você quiser ficar aqui, você tem que largar essa menina. E eu larguei a menina, porque eu queria Deus. Não seria mais fácil ele falar assim, cara, traz ela, vamos conversar, vamos evangelizar ela, convida ela para vir num culto dos jovens, convida ela para vir numa consagração sábado de manhã da mocidade. Mas não, o cara chegou para mim e botou o jugo, irmão. Falou, você larga a menina ou você não canta na mocidade. E aí, fala para mim. Não dá. Nossa, eu quero puxar, agora eu vou puxar um assunto, mas é uma polêmica que eu vou já fazer esse corte. Eu estava conversando com uma pessoa e um menino tal, ele falou assim que na igreja dele, para você ir no cinema, você tinha que pedir permissão para a liderança e você ir com alguém. Porque parece que, ó, eu sou sem filtro também, eu vou falar. Ninguém é bobinho aqui, né, gente? Não. Ninguém é bobinho, todo mundo sabe que é sexo. Sim. Ok? Ninguém é bobinho. Mas pelo que eu tô percebendo, pelo que eu percebi muito tempo, a preocupação maior, né, da organização, dos pastores, da liderança, é com essa questão de cair. Uhum. Tudo é cair. Você não pode porque você vai cair. Ninguém quer besta. Todo mundo sabe. Se você estiver sozinho com a pessoa, numa sala, irmão, é a lógica. Para de ser também, você tem que parar de ser bestinha também, né? Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, eu acho que é assim, pô, se você tem a consciência de querer namorar com alguém, você já tem a consciência de entender até onde você vai. Claro, tudo tem limite. Pronto. Agora, por muito tempo, e é uma questão de, tipo assim, toda hora a preocupação da liderança, a preocupação da igreja em si, é com a questão da pessoa cair. Aí o que fazem? Você tem que casar. Porque se não casar rápido, você vai cair. Aí a pessoa casa pra quê? Pra não cair. Aí quando chega lá na frente... A pergunta é, a pessoa casa pra não cair. Ok. Mas vai ficar 24 horas na cama? Não vai. Moisés, eu quero uma opinião sua sobre isso. Então eu vou te falar. Para mim finalizar aqui e dar a palavra para você. Por que a preocupação, e eu não estou falando que não precisa ter. Sim. Mas por que então, a mesma pessoa que se preocupa com isso, por que não tem eu não conheço a igreja que tem, tá? Sim. Mas se tivesse, ele fala. Por que não tem um curso, um ensinamento... 90% delas não tem. Para mostrar o que é um casamento, que não é só isso. 90% delas não tem. E eu vou te mandar. Um dia eu tava na igreja, vou te contar dois fatos. Um dia eu tava na igreja, e aí chegou um jovem da igreja. Hoje ele é presbítero, casado, tá? E eu consagrei ele. E aí, cara, foi muito engraçado. A igreja era uma lojinha alugada. A gente não tinha construído o prédio ainda. Era uma lojinha alugada. Então, mano, tipo assim, cabia 70 cadeiras dentro da igreja. A gente botava 100 pessoas, 120 pessoas no culto. Mano, a gente fechava a rua. Dentro da comunidade. A gente era a catedral. Era o Brás, mano. A gente era o Brás lá. Entendeu? Terça-feira onde? Pastor Moisés. Aí parava os carros, moto, bicicleta, mano, cavalo. Galera do tráfico pra lá e pra cá. Acelerando moto, arrancando moto e tal. Era a nossa igreja, mano. A gente era a catedral, mano. Terça, quinta e domingo, pastor, quando quer a libertação. Todo culto cai nego demoniado. Um dia eu quero ir no culto de cavalo. Todo culto. Eu te levo. Chegar de cavalo. Eu te levo. Tem umas áreas rurais lá que dá pra chegar de cavalo ainda. Aí, cara, o que acontece? Eu cheguei lá na igreja, meu. Parei o carro. Eu acho até um Honda que eu tinha, que eu vim aqui uma vez, um preto, não sei se você lembra, se lembra? Um Honda City preto. Aí lembra? Aí eu parei o carro, mano. E aí, o culto já tinha começado, os irmãos cantando e tal. Aí eu tô vendo, olhei pro outro lado assim, eu tô vendo um jovem lá, cara.
encostado no muro, assim, da vizinha da frente, assim, ó, e chorando. Aí eu chamei, aí a pastora desceu do carro e falou, ó, aconteceu alguma coisa ali. Vamos dar o nome dele, Pedro, um exemplo, né? Pô, o Pedro tá ali chorando. Aí eu falei, pastora, segura o culto lá, que provavelmente já viu que a gente chegou, já vai passar. Segura o culto lá, que eu vou ali falar com o Pedro, cara, vou ver o que aconteceu. E aí o Pedro, esse tal Pedro, nome fictício, namorava uma menina, cara. Aí ele foi pra casa da menina, isso foi num domingo. Aí ele, no culto de domingo, aí ele foi pra casa da menina no sábado, pra namorar, não sei o que e tal. E aí namorou com a menina e tal, mas não fornicou e nem caiu. Nem não fornicou e nem adulterou porque não era casado. Fornicar, não fornicou. Porque a menina tinha um filhinho e tava na casa dela, dos pais e tal. Só que, pô, a menina, por ser bonita, cara, pô, moleque novo, cara, moleque com os hormônios explodindo pelo ouvido, saindo pelo nariz, o moleque ficou doido. Aí o moleque foi pra casa, cara, e se masturbou, irmão. Não sabia nem se podia falar isso, podia? Pode. Você falou de uma forma educativa. Ninguém é besta, claro, pô, pelo amor de Deus. Aí o garoto se masturbou, irmão, no sábado. O moleque queria se matar no domingo, irmão. Aí eu tô vendo ele chorando, cara. Aí eu encostei do lado dele, abracei ele me abraçou. Eu falei, cara, o que houve? E tipo assim, o moleque na casa dele, só ele era crente, irmão. A mãe dele, mãe de santo. Ninguém ia na casa dele. Eu ia na casa dele, sentava e tomava café com a mãe dele. A mãe dele olhava pra ele e dizia assim, Pedro, esse teu pastor aí é diferente. Porque ele sabe que eu sou mãe de santo, ele vinha aqui tomar café comigo. Aí eu falei, irmão, o que contamina é o que sai, não é o que entra. Cara, de tanto eu frequentar a casa dele, a mãe dele começou a frequentar a igreja. Que da hora. Sério. Aí sim. Entendeu? Eu te dou o telefone dele, tu pode ligar agora. Aí, cara, ele começou a chorar, cara. Depois de uns 15 minutos ele chorando, soluçando. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Fala pra mim, eu sou seu pastor. A gente é amigo, fala, o que aconteceu? Ele, pastor, eu vi ontem, eu namorar e tal, não sei o que, pastor, não aguentei. E aí, pastor, aconteceu. Aconteceu o quê, cara? Eu me masturbo, irmão, quando ele falou isso, me deu uma crise de riso. Irmão, me deu uma crise de riso. Ele chorando de um lado, eu rindo de outro. Falei, irmão, tu tá querendo se matar por causa disso? Eu falei, cara, dizer pra você que é... Falei, cara, dizer pra você que é certo, não é, cara. Cara, mas você é jovem. Deus não vai te condenar por causa disso. Tu não vai pro inferno por causa disso, não, irmão. É perdão que tu quer? Tá perdoado, filho. Em nome de Jesus. Vamos entrar pro culto, irmão. Cara, mas me deu uma crise de riso que eu não consegui pregar naquele dia, pô. Eu não consegui pregar, cara, naquele dia. Sabe? Pra tu ver como é que é... A pureza dele. A pureza do garoto, cara. E você entendeu? Então, hoje em dia é o seguinte, cara. Eu vi numa época que, tipo assim, o cara caiu, certo? O cara entrava em disciplina. Aí você ficava lá 6 meses disciplinado, 1 ano, dependendo do cargo que você tivesse na igreja. Cara, quando você retornasse à comunhão, você tinha que ir lá na frente da igreja, do altar, pegar o microfone, pedir perdão pra igreja e falar pra igreja porque você foi disciplinado, irmão. Isso não tem lógica. Você faz um negócio desse hoje, você leva um processo, irmão. Não é nem bíblico. Não é nem bíblico, mas as igrejas faziam isso. Você tinha que ir lá na frente e falar, irmão, eu fiquei 6 meses disciplinado, eu voltei da disciplina agora, porque eu adulterei com a irmã fulana de tal, não sei o que, e coisa e tal. Tem que expor. Entendeu? Então hoje, cara, o cara chega e fala, o cara pecou, o cara caiu. Eu uso esse termo, né? O cara caiu. Bota o cara no banco. O cara tá disciplinado. O que quer dizer disciplina, irmão? É tornar a fazer discípulo. Como é que tu vai pegar o cara, tu vai botar o cara no banco, tu vai esquecer o cara lá? Que a disciplina, se o cara não é pra errou, consertar? É o que eu tô te falando. Se o cara errou, meu irmão, você tá disciplinado, mas vem cá. Eu vou tratar você, vou cuidar de você, eu vou orar para que o Espírito Santo, para que Deus te restaure, te coloque de pé e esse fato não aconteça de novo. E outra coisa, no meu ponto de vista, Sim. e o que a Bíblia fala, não se proíbe a ceia. Claro que não. Examine-se o homem a si mesmo. Por causa de Depois disciplina. coma desse pão e beba desta água. Por causa de disciplina. Coma desse pão e beba desse cálice. Eu não vi um texto na Bíblia que o pastor pode proibir alguém de tomar ceia. E também não pode proibir se a pessoa estiver em disciplina. Porque a ceia é pra quê?
Assim é pra quê, pastor Moisés? Então, a Bíblia diz... Se eu tiver errado, você me fala. Mas eu não achei. Sim, a Bíblia diz o seguinte, cara. Paulo disse, né? Que aquele que, antes de comer desse pão e beber desse cálice, ele vai dizer assim, examine esse homem, pois a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Que é aquele que come e bebe, né? Indignamente come e bebe para sua própria condenação, não decidindo o corpo de Cristo. Sim. Então você tem que ter consciência. Né? Eu estou em condições de participar? Ponto. Eu não estou em condições de participar. Então, ponto. Agora, o pastor chegar e falar, você não vai participar. Você não pode participar. A não ser que a ovelha chegue em você e pergunte, tô eu essas condições. O que o senhor acha? O que o senhor acha? Aí você pode dar sua opinião, aí, lógico. Sim, aí eu vou falar, filho, se eu te aconselho a não participar. Você falasse assim, eu não tomaria. E conselho não, mas é você, não é eu. É você. Examine o homem a si mesmo. Agora eu tô falando da questão da proibição. O cara tá em disciplina, você não serve nem a ceia pro cara. Eu não vou nessa linha de raciocínio. Não consigo, pastor. Eu também não. Porque a ceia é o único momento que tem para renovarmos a nossa aliança com Deus. Exatamente. Esses dias eu vi um debate, o cara bateu no peito, o pastor, e falou assim, na minha igreja mando eu. Então, a igreja é dele, pô. Então, tá bom, ué. A igreja é dele, pô. Eu só não piso na tua igreja. O que Jesus disse para Pedro? Tu és pétala, pequeno fragmento de pedra, mas sobre você edificarei a minha igreja, cara. E a porta do inferno não prevalecerá. Jesus falou assim, a minha igreja. Eu falo lá no Rio, a igreja não é minha, pô. Enquanto eu estiver aqui, tendo uma boa administração na direção de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para este lugar, para esta casa, eu vou ficar, irmão. A hora que não tiver mais, Deus me tira. E se eu bater no peito e falar eu não saio, se eu não saio na vertical, eu saio na horizontal, irmão. Isso é forte. Se eu não sair em pé, eu saio deitado. Mas eu saio, porque a igreja é dele. Ali tem uma pedra fundamental. Ele é o dono da igreja. Eu não sou dono da igreja, irmão. Eu não sou dono da igreja. Um dia eu estava na congregação nossa, foi 2 fatos que eu te falei que ia te contar, e aí eu estava dando a escola bíblica dominical, eu estava com a revista do pastor Silas Malafaia. Estava falando exatamente isso, sobre sexo na juventude e na adolescência. Aí, cara, a esposa de um presbítero, que era o dirigente da congregação, ficou braba, levantou e foi pro carro porque eu estava ensinando isso. E aí eu chamei, falei, o que aconteceu? Não, minha esposa é contra, porque meu filho é adolescente, e o senhor tá falando sobre sexo na igreja, não sei o que e tal. Falei, cara, eu tô ministrando a revista. Se ela é contra, ela tá indo contra os princípios. É ela e Deus. Beleza? Acabou, fui embora. Cara, passou uma semana. Um jovem da igreja pegou a filha do gerente da favela. Aí ele me ligou. O cara foi de bonde, meu irmão. De moto, pistola, fuzil na porta da congregação. Procurar o moleque. Procurar o jovem. Aí ele me ligou. Meu presidente, eu tô aqui com um problema sério. O que foi? Inclusive até Pedro o nome dele. Aí eu falei, o que foi? O presbítero Pedro, o que foi? Ele falou, não tem um filho aqui de fulano, tal. O rapaz tá aqui, tá cheio de gente aqui na porta, armado, não sei o que. Eu falei, mano, eu tô chegando aí. Peguei o carro e parti pra lá. Cheguei lá, tava uma festa, irmão. Chego com um pedaço de pau pra dar pau no moleque. Você não tem noção, irmão. Aí eu desci do carro, olhei logo pra cara dela. Falei, e aí, irmã, o que a senhora me diz? Porque semana passada a senhora foi contra aqui o pastor da igreja pregando, falando sobre isso, né? E agora? Pastor, pelo amor de Deus, como é que a gente vai sair daqui? Não, a gente não vai ficar mais aqui, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou resolver. Aí procurei identificar quem era o pai da menina. Cara de pistola, colete, o outro do lado de fuzil. Pá. Encostei. O que houve, irmão? O senhor que é o pastor da igreja? Eu falei, sou. E sou cria daqui também. Sou primo de fulano. Sou primo de fulano. Fui cunhado de ciclano. Aí fui falando o nome dos bandidos. Eu só passando no portfólio. A família grande, irmão. Eu já fui só passando o nome, entendeu? Eu falei, pô, eu conheço fulano, ciclano. Aí já deu aquela tubideada assim e tal. Opa, falei, agora eu vou entrar, né? Quando eu vi que ele balançou, falei, agora eu vou entrar. Falei, irmão, olha só. Pastor da igreja cuida da vida espiritual. Da vida pessoal, cada um cuida da sua.
o fato aconteceu aqui dentro da igreja? Ah, não. Aconteceu na sua casa? Ele desrespeitou sua casa? Ah, não, que eu nem conheço esse moleque. Eu falei, então, meu irmão, nem você sabe onde aconteceu. Pô. Como é que você vem pra porta da igreja? Tá errado, irmão. Entendeu? Nós somos evangélicos, nós somos igreja, vocês são crime, pô. Vocês estão do lado de lá, nós somos do lado de cá. E outra coisa, vocês só estão vivos porque nós estamos aqui orando, tá? Porque se a gente parar de orar, tu sabe, né? Sabe que a carrocinha passa, né? Não, tá doido, pastor, não sei o que e tal. Eu falei, outra coisa, irmão. Ele botou faca no pescoço da sua filha? Ele ameaçou sua filha? Ah, não. Então, irmão. Ah, pastor, mas eu vou... Então faz o seguinte, irmão. Já que o moleque tem que morrer porque ficou com a sua filha, transou com a sua filha, pô, então vamos matar a sua filha porque transou com ele, pô. O crime não é assim? Vida não paga com vida? É, vida paga com vida. Então pronto, irmão. Se tem que tirar a vida do moleque, tem que tirar dela também, pô. Porque ela quis. Vamos matar os dois então, fica melhor. Pode ser? Eu enterro o garoto aqui como igreja e você enterra a sua filha. Ah, tá tranquilo, pai, tá tranquilo. Mas eu tô de cabeça quente, não engoli ainda não. Então pronto, morreu o assunto, irmão. Por quê? Falta de ensinamento, foi o que você falou. Falta as igrejas chegar, sentar, ensinar, botar os jovens sentados. Irmão, tem que falar abertamente, tem que falar rasgado. Nós estamos vivendo um tempo de tecnologia avançada. Hoje, qualquer criança, cara, eu tenho um neto de 5 anos, pô. Hoje, meu neto pega meu telefone, entra no YouTube, entra no Play Store e baixa jogo no meu telefone que eu não sei nem mexer, irmão. Sabe mais que a gente. Não, vô, não é assim não, é assim, ó. E me ensina como é que é. E hoje tá tão avançado que se pegar essa entrevista, eles conseguem na IA colocar uma fala minha que eu nem falei. Uhum. Eles conseguem. Tudo que nós estamos conversando aqui, eles conseguem pegar, Pedro, fazer só o cortezinho que eles querem. É. Entendeu? Manipular e jogar. E pau na gente. Fala aí, ó, o podcast dos caras que os caras estão falando, ó, que os caras estão ensinando. Aí pega uma fala sem contexto e detona, irmão. Pra tu ter uma ideia como é que o ponto que nós chegamos, né? Sim. Como é que tá a tecnologia. Então eu sou a favor, cara, que as igrejas ensinem e fale rasgadamente. É a mesma coisa o cara chegar e falar, pô, eu não vou naquela igreja lá porque, pô, os caras só vivem pedindo dinheiro. Mano, um dia uma missionária minha chegou pra mim e falou assim, pastor, eu só tenho que parar de falar em cima do altar o que a igreja tá devendo. Que você tá pagando terreno da igreja, você tá pagando telhado, você tá pagando piso, você tá pagando blindex. Eu falei assim, tá bom, irmã, concordo com a senhora. A partir de hoje eu não falo mais o que a igreja deve na igreja. Mas na data de vencer o boleto, eu vou levar na sua casa, a senhora paga. Não, pastor, mas eu não tenho condições. Se a senhora não tem condições, a senhora quer que eu faça o quê? Que eu vá pra porta de vereador pedir? Que eu vá pra porta de político pedir? Pra quando chegar a eleição eu ter que dar o altar pros caras subir porque os caras bancaram a minha igreja? Não, irmão, aqui não tem um tijolo de vereador, aqui é dízimos e oferta do povo. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui tá no nome da instituição. Se eu morrer amanhã, a igreja vai ter que continuar, pô. O vice continua, o segundo vice, e vai, e assim vai, meu irmão. Até Jesus voltar. Eu falei, pera, vem cá, e a senhora tá reclamando aí que eu tô falando de dinheiro em cima do altar? A senhora é dizimista? Ah, não, pastor, eu dou oferta, mas eu não sou dizimista e tal. Então a senhora não tem nem direito de falar nada, mano. A senhora calar tá errada. Sem filtro nenhum. Fica quieto, irmão. Aí sabe o que aconteceu, Pedro? Eu chamei a tesoureira, cara. Minha tesoureira tá 19 anos comigo. Desde quando eu era do outro ministério, ela era tesoureira lá. Aí eu abri o meu ministério e ela veio comigo. Eu virei pra ela e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar pra missionária fulana que vamos precisar de uma ajuda dela, ela ganhava um salário mínimo na época, o salário era 900 e pouco. Falei, vamos falar pra ela que a gente precisa que ela ajude a gente com R$100 todo mês. Beleza? Ela, tá bom, pastor. E aí? Aí, se ela vai pegar os R$100 dela, a senhora vai colocar no livro Caixa da Igreja como dízimo e anota no cartãozinho dela. Lá, fulano de tal, a data que ela der o dinheiro, a senhora anota. No final do ano, nós vamos entregar o cartão de dízimo pra ela. Aí eu chamei ela e falei, mano, a senhora sabe que nós estamos na obra aí? Não, sei, pastor e tal. Aí, tem como todo mês a senhora ajudar a gente com R$100? Claro, pastor, com certeza. Aí todo mês eu pegava aqueles R$100 dela e registrava, botava no cartãozinho dela. Pá, 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 pá. Quando chegou em dezembro, mano, eu chamei ela lá. No último culto. Falei, eu quero chamar a missionária fulana aqui. Aí ela veio. É Amparo é o nome dela. Posso falar, não tem problema nenhum.
Chamei ela. Ela veio, eu falei assim, eu quero entregar o seu cartão de dízimo à senhora. Pastor, mas eu não sou dizimista. Quem falou que a senhora não é dizimista? A senhora é dizimista fiel aqui, ó. A senhora dizimou o ano inteiro R$100. A senhora não falhou um mês. Não, você acredita que até hoje essa mulher é dizimista? As coisas loucas assim que acontecem no ministério. Sabe? Umas coisas assim que você para depois pra pensar, você fala, cara, não acredito que eu falei isso, não acredito que eu fiz isso, um negócio desse. Mas é tremendo, cara, é muito forte, é muitas experiências assim, nesses anos assim, é muita experiência, cara. Se eu parar pra te contar, é algo assim, Pedro, vai ter que sobrenatural. Então, vai ter que ter parte 2. Sobrenatural. Quando você retornar aqui pra São Paulo. Gente, é o seguinte, Pastor Moisés, quais são suas redes sociais? As minhas redes sociais, rapaz, sabe que eu nem sei. Olha pra mim. Você tá no Instagram aí, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, né? Tá lá Moisés Martins. O Instagram do Moisés é oficial PR Moisés Martins. Isso. E o seu Facebook? Moisés Martins. Tem YouTube? Também tem Moisés Martins. Só Moisés Martins. Só no Instagram é diferente. Fica muito mais fácil. Só no Instagram que é diferente. Pastor, obrigado. Pedro, eu que agradeço. Eu gostei muito, de verdade. Poder estar aqui. Pena que o tempo é curto, né, cara? A gente mas tem que ter parte 2. Tantas coisas pra gente... Vamos colocar uma meta aí pra gente falar. Vamos colocar uma meta de 100 likes nesse podcast. Se tiver 100 likes, a gente faz parte 2. Fechou. Certeza que a sua igreja vai ver. Com certeza, irmão. Você já fala assim, ó. Deixou o like eu vou andar na comunidade inteira pedindo. Já manda pra você. Você deixou o like lá na minha entrevista lá? Cara, foi muito bom estar com você, tá? Te desejo, cara, sucesso, toda a sorte do mundo, Amém. Tá? Porque eu te conheço, sei o seu caráter, a humildade, a simplicidade. Todas as vezes que eu tenho várias mensagens suas aí no YouTube, cara, e eu sempre falo pra minha esposa, às vezes eu tô em casa assistindo culto pela internet, e eu falo, ó, esse menino é crente, um menino de Deus. Cara, eu admiro, de verdade mesmo, te admiro pela sua postura, pelo seu caráter, cara, sempre que eu venho aqui em São Paulo, já esses anos todos, cara, nunca vi teu nome envolvido em nada, sabe? Que Pedro falou, que Pedro fez isso, que Pedro fez aquilo, e hoje em dia, cara, é muito difícil você manter um jovem na igreja. É mais fácil você jogar fora do que você ir lá fora e buscar. Antigamente, cara, o diabo tirava de dentro da igreja pra matar lá fora. Hoje ele tá matando dentro da igreja. Hoje tem pessoas muito mais mortas dentro da igreja do que fora delas. Então, a minha oração é que Deus restaure as igrejas, restaure os altares. Eu sei que esse vídeo vai viajar ao Brasil, cara, e quem sabe até fora do país, né? A minha oração é que Deus traga um avivamento, cara, sobre a nossa nação, sobre as nossas igrejas, e que Deus realmente levante pessoas compromissadas, com compromisso, com responsabilidade, com comunhão com Deus acima de tudo, com sensibilidade para ouvir Deus. Que eu já tô com 47, cara, tô caminhando pros 50, daqui a pouco eu tô pendurando a chuteira. E a minha preocupação é, o que será da próxima geração? Verdade. Porque o que tá acontecendo hoje é espantoso, é assustador. A gente que é crente antigo, cara, tem coisa que mexe com a gente. Você imagina essa geração nova aí. Então a minha oração é que Deus faça de novo, que Deus restaure as igrejas, que os milagres continuem acontecendo, voltem a acontecer. Às vezes a gente fala, por que você não vê mais um paralítico levantar da cadeira de roda? Por que você não vê um cara largar moleto, cego enxergar? Deus não faz mais. Cara, Deus faz. Falta alguém com vida no altar para pedir. Porque Elias, cara, tinha tanta confiança em Deus que ele profetizava até sem Deus mandar, pô. Ele falou, segundo a minha palavra não vai chover. Deus falou, tranca tudo, nunca chove nem orvalha, porque aquele que tá falando, que tá profetizando, pedindo, o cara tem comunhão. Então é isso que eu peço a Deus, tá, Pedro? Que Deus continue te abençoando esse podcast, cara. Que eu sei que, né, cara, eu tô, assim, muito feliz de verdade, cara, de estar aqui. Porque, tipo assim, tantas pessoas que já passaram por aqui, né, cara, estouraram no Brasil todo aí, e eu tá aqui hoje, eu nem imaginava estar aqui. Então só quero te agradecer e pode ter certeza, meu amigo, que você tem um amigo, você tem um irmão. E a Bíblia diz que aquele que ama um amigo, na angústia, ele encontra o irmão. Obrigado. Amém. Mais uma vez. Deus te abençoe. Faço as suas palavras as minhas também. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pessoal, é o seguinte, se inscreva aí, ativa o sininho e compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir.
E nos siga nas redes sociais também, Trendcast Oficial no Instagram e no TikTok. Pessoal, obrigado, viu, por nos acompanhar até aqui. A gente tá na geral lá, Moisés. Aquela lá. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Paz. Beijo. Deus abençoe Tchau, o tchau. Brasil. Deus abençoe você.